ele, ao morrer, pediu ao amigo Brod, Max Brod, queimasse as obras dele, disse todas menos essas, que ele considerava dignas. Ele sabia, certamente, que o Brod tinha uma admiração por ele tão grande que ele não ia fazer aquilo. Não acredito que o Kafka tenha feito isso mais do que um gesto assim, dramático. Bom, então vamos falar sobre Kafka hoje. Kafka era um rapaz de origem judaica que nasceu em 1883 e morreu em 1924. Aos 40 anos de idade, o que se imagina ser tuberculose numa época que não havia antibióticos. Ele era um grafomaníaco, ele escrevia maciçamente. Ele entendia a vida através da escritura, de escrever. Então ele escreveu cartas para amigos, para uma noiva dele, com quem nunca se casou. Ele escreveu um livro maciço, um livro de 600, 500, 600 páginas, de cartas a ela, documentando o dia a dia. Então ele tem uma vida mais ou menos documentada, a um ponto que não se encontra em muitos escritores. Isso significa dizer que a grafomania de Kafka parece justificar uma ideia a respeito da literatura que me parece profundamente errada, que é a ideia de que a literatura tem um componente biográfico. É óbvio que a literatura é feita por pessoas, e como pessoas, essas coisas acontecem, né? Por exemplo, se você vai escrever uma cena de um café, para que você vai inventar se você já conhece um café, já foi naquele café várias vezes? Você simplesmente pede emprestado à sua vida material para você transformá-la em ficção. Mas a obra é fundamentalmente ficção. Essa é uma coisa que se disseminou atualmente. Acho isso uma besteira exemplar. Tem certas besteiras que são mais do que besteiras, são exemplos de como não se deve fazer as coisas. Claro que tem a meia verdade nisso. Kafka existe muito documento sobre ele, mas não é bem assim. Eu tenho uma particular crítica a ser feita nessa tentativa de transformar a coisa do que se chama de lugar de fala. Lugar de fala é um biografismo de porre. Por quê? Porque, na verdade, você diz, não, você só pode falar daquilo que você experimentou. Não. Você fala sobre coisas que você não experimentou, não vai experimentar, não precisa experimentar, mas precisa ter imaginação que os autores de textos inspirados por lugar de fala não têm. Então, eles não têm autorização, não têm um lugar de fala da única coisa que interessa nesse caso que eu estou falando, que é a literatura, que é escrever. Pois bem, Kafka nasceu em Praga e tinha um círculo de amigos literários, entre eles uma pessoa chamada Max Brod, que disseminou a imagem dele meio santificada, do neurótico, perseguido pela época, sofrendo as injustiças da época, sofrendo as pressões da família, que é parcialmente verdadeira, mas não é totalmente verdadeira, não. E outra coisa, se fosse completamente verdadeira, não faria, isso não se traduz necessariamente na literatura. A literatura é texto, é escrita. Então vamos ver. A mesma coisa acontece no Brasil, aliás, triste Brasil, porque o Brasil não tem, pelo menos que eu saiba, que eu me lembre, na cidade do Rio de Janeiro, nenhum museu, nenhum centro que seja dedicado, por exemplo, a Machado de Assis. As casas de Machado de Assis morava no Cosme Velho, que é um bairro do Rio, elas foram vendidas e transformadas em material imobiliário. A casa do Kafka foi diferente, ela queimou, ela pegou fogo. Mas ele não era um homem desconhecido, não. Ele era relativamente conhecido num grupo de autores da época que tinham admiração por ele, mas ele tinha um talento pessoal, ele também pensava a literatura de uma maneira diferente. Então, dizer a seguinte coisa, da mesma maneira que Machado de Assis não é um escritor negro, porque não havia literatura negra de origem africana, quero dizer, no Brasil, na área dita brasileira, o que Machado, na verdade, é um negro que era escritor, não um escritor que era negro. Outra coisa, Kafka é a mesma coisa. Kafka é um escritor, um judeu que era escritor, não um escritor que era judeu, porque não há nele nenhuma referência a temas especificamente da cultura judaica no qual ele era imerso. E muito menos os problemas da época. Por quê? Porque ele era um rapaz tcheco, não escreveu em tcheco, parece que ele não escrevia em tcheco, escrevia em alemão, morando numa área que não era a Alemanha, era o que deixou de existir, chamado Reino da Boêmia. Isso só demonstra que essas concepções sobre literatura são profundamente equivocadas. E, na verdade, Kafka não é preso a uma língua. A língua que ele escreve é uma língua literária, inspirada em Goethe, então você poderia dizer que ele é um escritor alemão, mas ele vai além. Por quê? Porque ele usa a imaginação de uma maneira febril que ninguém usava antes. Isso daí é o que torna ele um dos primeiros autores que possam ser considerados modernistas. Ao contrário de James Joyce, que puxa a linguagem à frente, a expressão linguística à frente do trabalho ficcional, ele joga a expressão ficcional para trás. Então, o que acontece? A prosa dele é límpida, clara, não foi fácil escrever aquele tipo de prosa. Todo mundo fica achando que escrever simples. Escrever simples é um artifício, é muito difícil. Ele fez aquilo, reviu o material dele, e no final chegou uma obra límpida, incompleta, que poderia ser isso. Ele cultivou a ideia de um fracasso.
acho que a biografia do Brod é muito tendenciosa e disseminou a ideia do Kafka errada. E parece incompleta se você estiver interessado na pessoa Franz Kafka. Ele fez isso para fins de propaganda. Então, o que acontece? Você encontra Kafka, sendo usado das formas mais variadas possíveis. Por exemplo, eu li uma carta de um jornalista, né, na época em que aquela área era da União Soviética. Vi uma carta onde esse jornalista dizia que o Romance América era anti-americano. Ora, não podia nem é anti-americano, porque o Romance América, que é um dos romances que ele escreveu, foi publicado da maneira póstuma, de um lugar que ele não conhece, numa época que não era a época da Guerra Fria. Mas você sabe, a tolice, a burrice e a ignorância têm a tendência a se disseminar. Mas se você dissemina e publica uma obra boa, tudo bem. Ok, vamos lá. Agora eu vou falar sobre as obras de Franz Kafka. A rigor, tudo que ele deixou é literatura. Mesmo quando ele escreve para namorar, para a noiva dele, Felícia Bauer, num livro que recebeu uma bela interpretação do alemão Elias Canetti, que eu procurei na época que eu estava trabalhando na editoração do Brasil editar. Editei numa edição para a editora que saiu para Espaço e Tempo, onde a análise de Canetti disseca a correspondência de Franz Kafka. Eu sei o seguinte, já que estou interessado em dados biográficos, ele queimou todas as cartas da Felícia para ele. Mas ela guardou. Ela tinha um razoável conhecimento de literatura, mas não era nenhuma pessoa devota, não era nenhuma professora, nada disso. Ela era simplesmente uma moça que era datilógrafa, na época que não havia datilógrafas, na Alemanha era pouco. Naquele mundo ocidental como todo, a mulher não trabalhava, né? A mulher tinha filhos, reproduzia, etc. Não estou dizendo que isso seja correto, não estou dizendo que isso é modelo, eu estou simplesmente expressando um fato. O que aconteceu? Tudo dele é literatura, tudo. Então, em tudo ele transforma. Tem cartas minuciosas, longuíssimas, com a tradutora dele, Milena, com amantes ou namoradas, uma das caras, Felícia Bauer, para os amigos, para a família, a famosa carta ao pai, onde ele analisa a relação tempestuosa que ele tem com o pai, que achava, como muitos pais acham, que se dedicar à literatura é perda de tempo e ruína financeira. No caso deles, ruína financeira e moral. Então, ele virou uma espécie de herói da modernidade. É óbvio que ele não é um herói consciente da modernidade, porque simplesmente a modernidade não existia. Mas a obra dele tem uma coisa interessante, que é uma transição entre o realismo frio de Goethe, quem é o grande modelo de prosa para ele, Goethe, mais uma imaginação febril, interessantíssima. Um dos trabalhos mais famosos dele é a Metamorfose, que está traduzida da maneira mais ou menos errada. Na verdade, devia ser chamada A Transformação, que é a história de um sujeito. Você sabe que existe uma família, ele é um filho de uma família muito semelhante à família dele, Kafka, e ele acorda transformado num inseto nojento, e aí as auguras e finalmente a morte de Gregor Samsa. Eu não cabe aqui, porque literatura é construção, não é subserviência ao real. É o seguinte comentário: eu detesto barata. Primeiro que o inseto dele não é necessariamente barata. Segundo é que isso não cabe. Uma vez, quando eu fazia artes visuais, minha mãe disse assim, tal pintor. Minha mãe era muito letrada nisso, mas ela tinha um gosto assim, um pouco passé, um pouco retrógrado. Pouco só, muito pouco. Ela virou e disse, mas as pessoas dizem que isso não é uma mulher, era uma pintura de uma mulher. Eu respondi para ela citando alguma coisa que eu tinha lido na época, mas mamãe, isso não é uma mulher, isso é uma pintura. É a mesma coisa que acontece com Kafka. Mas se você pegar todos os trabalhos dele, você vai ver que ele discorre sobre pessoas envolvidas em situações extremas. Como imagine o que aconteceria com você se você se transformasse num inseto. Como sua família reagiria. E assim ele vai examinando com uma clareza e uma coragem moral muito grande, umas coisas profundamente desagradáveis. Outra que eu acho interessante é o Artista da Fome, que é a história de um faquir. Então, esse sujeito resolve. Uma pessoa que parou de comer e ele tinha um problema com a comida, ainda que eu acho que isso é profundamente desnecessário saber, não é condição sine qua non, não é obrigatório saber isso para apreciar. É um cara que vive a situação extrema de parar de comer. E assim vai. E tem dois contos que eu absolutamente gosto, que é um relatório sobre uma muralha construída pela China, chama-se a Grande Muralha da China, que é estranhíssimo, porque é um relatório, mas que é uma ficção. Outra coisa também interessante que ele fez, um trabalho que em alemão chama Glas Bau, que é sobre um animal que está andando e cavando um buraco. O animal está pensando enquanto ele vai cavando o buraco. É absolutamente extraordinário. Principalmente que ele não tinha modelos. Na verdade, ele criou o modelo, criaram o modelo a partir dele. Ele escreveu também 3 romances: América, Processo e, finalmente, O Castelo. Vou fazer agora um comentário sobre O Castelo.
Se Kafka escreveu 3 trabalhos, e provavelmente o mais famoso deles seja O Processo, que é uma história também absurda ou extrema do sujeito que é preso e a acusação não é... O Estado não transforma isso numa acusação. O que fizeram com que ele fosse marcado como uma espécie de um pensador, um romancista do antitotalitarismo. Um grande amigo meu me confessou que não leu todos os contos e disse que ele achava que Kafka era o autor de uma ideia só. Eu não acho mesmo, não acho de jeito nenhum. Mas não vou fazer isso não, porque isso é tão conhecido, eu não vou ficar pisando nesse chão outra vez. Vou falar sobre o castelo. Todo mundo pensa, erroneamente, que o castelo que ele está se referindo é o castelo que existe na cidade de Praga. Um castelo numa das colinas que você vê de baixo. De baixo ele é quase inalcançável. E é difícil chegar lá. Eu ia subir a escadaria e desistir de tão íngreme que a escada é. Mas isso deve ter servido de inspiração para ele, porque ele escreveu a história de um agrimensor que chega numa cidade, a cidade tem um castelo com muitas tinham, e embaixo é a village, que é a aldeia, né, a cidade onde ele tinha chegado. Você pode ver isso de várias maneiras. Primeiro que é um romance inacabado. E como romance inacabado, a gente acaba tendo que fazer uma série de hipóteses sobre algo que a gente não tem muita confirmação. Será que ele se referia à Áustria? Será que ele se referia ao Império Austro-Húngaro? Isso não tem relevância, o que tem relevância no texto é outro. Na verdade, ele é considerado um dos romances filosóficos do século XX. Filosóficos por quê? Porque em vez de ser centrado numa pessoa, num personagem, num personagem literário, e daí se desenvolve uma análise psicológica, ele na verdade tem uma ideia, e essa ideia conduz a narrativa. O Castelo pode ser visto duas coisas. Existe um tipo de pessoa que gosta de dizer que ele é um romance que expressa as teses existencialistas de Sartre, que a ação dos homens determina aquilo que eles são. Então é uma série de ações que nunca se dão em nada, então é uma pessoa em busca do significado da vida. Eu acho isso uma bobagem incrível, ou pelo menos parcialmente verdadeira. As bobagens incríveis não são totalmente incríveis por serem falsas. Elas, às vezes, são incríveis por terem algum conteúdo de verdade. Então, qual é a história? A história é o cara, ele sai do village, da aldeia, e quer se dirigir ao castelo. E uma série de coisas acontecem que atrapalham a ida dele. E no final ele não chega ao castelo. A gente não sabe se ele ia chegar ou não, porque ele morreu, né? Kafka morreu antes. Eu sempre fui muito atraído a ver isso como a expressão de um problema filosófico, se é que a gente vai falar de romance filosófico, de aquilo que se chama o paradoxo de Zeno. Paradoxo de Zeno, ou por que Aquiles, o homem mais rápido da Grécia, não alcança a tartaruga, ele mostra uma separação entre movimento como ideia e movimento como fato. É claro que o homem mais rápido da Grécia ultrapassa a tartaruga 1000 vezes. Ultrapassa fisicamente, mas a ultrapassagem não justifica o pensamento sobre o movimento. Por quê? Veja bem, suponhamos que você sai do ponto A e vai ao ponto B. Teoricamente, você teria de ir A para B, você teria que ir à metade de A e B. Então, você teria que ir da metade de A e B até esse ponto C que está na metade. Isso aí, assim sucessivamente. Metade da 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 metade. Então, apesar das pessoas terem chegado de ponto A ao ponto B, de que não há aí a evidência de que o movimento possa ser considerado um processo também intelectual e lógico. E daí essa sensação de sufoco que Kafka dá. Isso numa prosa exemplar. Acho que, infelizmente, nós não tratamos os nossos escritores bem, nem nossos alunos, porque transformaram o Kafka em nada. Certamente, no Brasil, eu não sei se tem edições modernas, não sei se tem edições novas a esse respeito, realmente não sei. Mas eu vejo que, com o declínio do número de pessoas, de leitores, o país decaiu. Acho isso engraçado porque a literatura é tão celebrada na Europa, porque os europeus são formidáveis e nós somos um bando de broncos? Eu acho que não. Eu acho que o que houve e acontece é uma espécie de retração da literatura em tudo quanto é lugar. Porque há formas mais de satisfação mais imediata, como videogames, como televisão, narrativa de cinema e assim sucessivamente. Aliás, Kafka tem um grande romance que nunca se traduziu num filme memorável. Em geral, filmes memoráveis são feitos de obras medíocres. Esse não é o caso. O caso que eu estou me referindo aqui é que, da época de Praga, da Praga do século XIX, a cada 3 jovens, eu vi uma estatística outro dia, a cada 3 jovens, 2 queriam ser escritores. Ora, no Brasil, há quantos querem ser escritores? Provavelmente nenhum. Muitos querem ser motoboys, eu vi isso outro dia. O que é, na verdade, um fracasso da educação brasileira. Mas, enfim, isso é uma conversa para outros tempos, e aqui a gente vai encerrando as reflexões sobre Kafka.